Deus nos chamou pra irmos além do simples falar e pregar pra alguém. Deus nos chamou pra sermos mais sal dessa terra, mensageiros da paz. Irmos além do simples falar e pregar pra alguém. Deus nos chamou pra sermos mais sal dessa terra, mensageiros da paz. Então iremos até o só corpo firmado em ti. Então iremos até o fim. Um só corpo firmado em ti. Uma família que ama, acolhe e cuida. Uma família que ama, uma família que ama, acolhe e cuida. Uma família que ama, acolhe e cuida. O ano começou cheio de expectativas, mas enquanto 2020 acontecia, muitas coisas ao nosso redor nos impactaram. Uma pandemia está diante de nós e junto com ela tantas outras coisas nos atravessaram. Coisas que queriam nos impedir, coisas que queriam nos paralisar, que queriam nos desmotivar. Mas perceber a nossa vulnerabilidade nos fez amadurecer a ideia de sermos totalmente dependentes do Senhor. Hoje, entendemos que apesar de toda a crise, o Senhor pode e quer nos usar. Criamos uma igreja online, fomos braços estendidos por essa cidade. Em qualquer canto você vai encontrar alguém que se encontrou conosco e que teve auxílio, cuidado, alimento no momento de fome. Nós avançamos como igreja, criamos espaço de serviço em nossa comunidade, mesmo nesse processo à distância. Entretanto, essa igreja que tem sido tão ativa, essa igreja que tem sido tão significante, que tem realizado coisas extraordinárias pelo poder e pela graça do Senhor, é uma igreja simples e pequena, com muitos desafios diante de si. A Igreja Metodista em João Pessoa, uma igreja missionária, uma igreja que ama, acolhe e cuida, também tem tantos desafios diante de si. Temos um templo inteiro para terminar e nas últimas semanas nós tivemos um problema com a nossa eletricidade e perdemos parte significativa da nossa aparelhagem de som. Temos muitas coisas para fazer, mas nós cremos num Deus que nos chama como comunidade, como pessoas que amam a missão. E é por isso que eu quero convidar você para fazer parte desse desafio. Eu quero convidar você para atuar conosco, mesmo à distância, na missão que a Igreja Metodista está realizando em João Pessoa. Alcançar as pessoas, preparar um espaço, cuidar para que as pessoas sejam de fato acolhidas e cuidadas. Você pode participar desse desafio missionário doando através de uma das contas bancárias, ou você pode ainda entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, por mensagem, para que a gente possa te informar como você pode fazer isso. Que Deus nos abençoe. Nós continuaremos avançando. Deus está conosco. Boa noite, minha irmã e meu irmão, paz e esperança. Nós estamos felizes por nos encontrar mais uma vez. Nesse novo ano, nesse novo tempo, 2021 chegou e nós estamos alegres porque o Senhor nos trouxe até aqui. Nessa noite, de forma muito especial, nós queremos render os nossos corações
diante de Deus. Eu quero te convidar, quero te acolher, quero te receber para essa celebração e, ao mesmo tempo, te chamar para juntas e juntos adorarmos o nome do nosso Senhor. Nossa primeira atitude será render os nossos corações em adoração. Vamos orar ao Senhor? Deus, de infinita graça, de infinita bondade, nós estamos diante da Tua presença. Somos, Senhor, muito agradecidas, muito agradecidos, porque a Tua boa mão tem nos sustentado, porque o Seu amor, Senhor, tem nos trazido até aqui, Senhor, porque a Tua graça, Senhor, a Tua graça é o que nos mantém. Deus, muito obrigada por, Senhor, ter nos trazido até aqui, por, Senhor, estarmos começando um novo ano, este primeiro domingo do ano de 2021, nós te louvamos por isso. Te louvamos, Senhor, pela nossa família da fé reunida, onde quer que estejamos, em todos os lugares dessa cidade. Te louvamos porque somos um corpo em Ti, ó Deus. E pedimos-te, ó Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração, a nossa gratidão nessa noite. Nós te adoramos, nós te bendizemos, declaramos a Tua santidade, ó Pai, e dizemos, fica à vontade em nosso meio, seja bem-vindo em nosso meio, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós oramos e te agradecemos por Tua presença já manifesta. Ah, Senhor, muito obrigada. Amém. Amém. Eu quero te convidar a ler um texto da palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo 46. Livro dos Salmos, no Salmo 46. Diz assim o texto sagrado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O ano de 2021 começa. Ao redor, entretanto, tudo parece tão igual. E as situações difíceis permanecem nas nossas casas, na nossa cidade, no nosso país, mundo afora. Situações para todas as pessoas, situações que individualmente nos tocam. Essas coisas nos fazem, às vezes, desacreditar, nos fazem, às vezes, enfraquecer, nos fazem, às vezes, paralisar. E é por isso que eu quero, conduzida por esse salmo, te convidar a colocar-se mais uma vez diante do Senhor. Como começou 2021 para você? Talvez você esteja cansada, cansado ainda, mas nós confiamos num Deus que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele está conosco. Então eu quero te convidar a colocar o seu coração diante do Senhor. A gente vai fazer uma confissão que coloca diante do Senhor as nossas culpas, mas também os nossos medos, as nossas incertezas. Você pode colocar-se diante do Senhor mais uma vez e orar? Senhor, nós ainda estamos, Senhor, temerosas, temerosos. Como o salmista, nós olhamos para o mundo e vemos, Senhor, os montes abalados, os mares transtornados. Nós vemos, Senhor, os países, Senhor, entrando em colapso. Nós vemos, Senhor, situações que nos atemorizam.
que nos paralisam, que nos confrontam, Senhor. Ah, Deus, nós queremos confessar o nosso medo, confessar, Senhor, a nossa falta de confiança, confessar, Senhor, os nossos pecados diante de Ti. Ah, Senhor, por conta dessas coisas e de tantas outras coisas, os nossos corações tantas vezes se afastam da Tua verdade, da Tua vontade, da Tua palavra, Pai. Nessa noite, eu quero pedir de uma forma muito especial que o Senhor visite, Senhor, os nossos corações, visite o meu coração aqui, visite o coração da minha irmã, o coração do meu irmão, a Deus, onde quer que ele esteja. Senhor, nós começamos a viver somente para nós mesmos e nós queremos pedir a Deus que o Senhor nos ajude a viver para Ti, viver confiando em Ti, que o Senhor olhe para nós com esse olhar, Senhor, de misericórdia e nos converta o coração, nos converta das nossas falhas, das nossas faltas, do nosso pecado, que o Senhor nos perdoe e nos renove a esperança. Ah, Pai, em nome de Jesus, como salmista nós queremos afirmar nessa noite, ao levantarmos dessa oração, na confiança, Senhor, que temos em Ti, declarar como salmista a confiança que temos em Ti, o Deus que suporta todas e todos nós, o Deus que nos ajuda, o Deus que nos dá possibilidades, o Deus que nos refugia. Nós oramos, Senhor, certos de que o Senhor tem nos perdoado, certo de que o Senhor está renovando a nossa fé, certos de que o Senhor está renovando a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Perdoados pelo Senhor, nós somos convidadas e convidados ao louvor do Seu nome. Adoremos ao Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Jesus, que a paz seja convosco, que o Senhor Jesus continue abençoando vocês, em nome de Jesus, e que um feliz ano novo para todos e todas as pessoas que estão em Cristo Jesus, e aquelas que não têm Cristo, que o Espírito Santo possa alcançá-las, todas em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus, que é digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação, dizendo a Ele: nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, o Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, a Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração, ele é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, a Tua glória contemplar. Te damos honra e Te damos glória, e Teu é o poder, Jesus, para sempre. Amém. Nós Te damos honra e Te damos glória, e Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração, ele é o Teu
meu coração ele é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Aleluia. E te damos glória, diga pra ele que teu é o poder, Senhor Jesus, para sempre, amém. Diga, te damos honra e te damos glória, e teu é o poder, para sempre, amém. Aleluia. Glória a Jesus. Maravilha adorar o Senhor Jesus. Continuamos adorando a Ele. Oh, aleluia. Diga assim, ó. E Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, Jesus exaltado nos céus, eu louvarei, porque Ele é o meu Senhor, sua verdade vai sempre reinar, e a terra e céus glorificam seu santo nome. E Ele exaltado, Jesus exaltado no céu, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, Jesus exaltado nos céus, eu louvarei. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, e a terra e céus glorificam seu santo nome. E Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Ainda nesse espírito de adoração, vamos adorar o Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo e santo, santo és, Senhor. Santo, santo
o Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo e santo, santo é o Senhor. Ele é santo, santo, santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Santo, santo, santo és o Senhor. Ele é santo e santo, santo és o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que Deus continue te abençoando. Amém. Esse tempo é o tempo que nós chamamos de tempo de generosidade. Louvamos ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. Ainda nesse tempo de louvor, fazemos esse tempo de generosidade. E eu quero partilhar com você um texto de 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 7, que diz assim, o apóstolo Paulo fala: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O texto fala sobre oferta, fala sobre generosidade, fala sobre corações gratos. E quando a gente está falando de oferta, a gente sempre está falando também de amor. A gente está sempre falando de entrega, a gente está sempre falando de misericórdia, de generosidade. E quando a gente fala desse tempo na vida da comunidade de fé, a gente fala de recursos financeiros, então a gente está falando dos nossos dízimos, das nossas ofertas, mas a gente também está falando de uma vida inteira comprometida com o Senhor, que tem nos dado todas as coisas. Além disso, né, a gente, quando participa, contribuindo com os nossos recursos, com a nossa vida, com a nossa dedicação, com a nossa entrega, a gente contribui tanto para os projetos da comunidade de fé, projetos esses que são nossos, né? Projetos esses que querem anunciar a mensagem do Evangelho, mas também quando nós ofertamos os nossos recursos, a nossa amizade, o nosso tempo, a gente também pode ajudar outras pessoas que estão em necessidade, porque a vida da comunidade tem essa função, trazer justiça para onde ela está plantada. Então eu te convido a participar desse movimento de partilhar, de repartir e de anunciar o amor de Deus. Você pode contribuir através de uma conta bancária, você pode colocar o seu celular aí na direção do QR Code e conseguir fazer a sua contribuição. Você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais e ver a melhor maneira. E nós já temos os nossos cultos presenciais, então quando você vem até o templo, você também pode entregar a sua oferta, o seu dízimo. E esse é um desafio para todas e todos nós, que tenhamos a nossa vida toda, inteira, a serviço do reino de Deus. E eu quero orar por isso. Mas, nesse tempo de gratidão, eu também quero me lembrar dos irmãos e irmãs
que completaram aniversário durante essa semana e o número deles foi maior um pouquinho, então a gente teve alguns irmãos e uma irmã que completou o aniversário. E alguns deles, eu quero mencionar aqui, Emanuel, que é uma das nossas crianças. Emanuel já não tá mais tão criança, já está mais crescido, está virando adolescente quase. A irmã Vanusa também completou aniversário essa semana. O nosso irmão Nilson, o nosso irmão Josa também completou aniversário. E o nosso irmão Ariosvaldo. Meu abraço carinhoso a cada uma e cada um de vocês. E agora nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, que também sustentou a vida dos nossos irmãos. Oremos. Deus de bondade e graça, nós estamos na Tua presença mais uma vez. Somos agradecidas, Senhor, agradecidos, porque o Senhor tem nos dado o pão de cada dia. O Senhor tem sido o nosso sustento, o nosso alimento. E o Senhor tem nos dado, Senhor, tanto que temos tido possibilidade, Senhor, de repartir, ó Deus. Nós pedimos, Senhor, que esta comunidade de fé seja instrumento Teu, Senhor. Instrumento da Tua justiça, Deus. Instrumento do anúncio do Teu reino, ó Deus. Onde ninguém, Senhor, fica de fora. Nós pedimos isso, que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua bênção sobre cada casa, sobre cada família. E de forma muito especial, nós Te louvamos pela vida dos nossos irmãos, que completaram mais um ano de vida. Que gratidão, Senhor, é saber que foi a Tua mão que os trouxe até aqui. E é a Tua mão que os sustentará neste novo desafio de um novo ano, Pai. Senhor, que a Tua bênção seja sobre a vida dos Teus filhos, realizando sonhos, projetos, Senhor, respondendo às orações e dando a eles, Senhor, aquilo que eles mais necessitam, aquilo que eles mais anseiam, segundo a Tua vontade, segundo a Tua bondade. Eu Te louvo, ó Deus, e Te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos partilhar o texto da palavra do Senhor. O ano chegou ao fim, um novo ano começou e estamos aí diante de grandes desafios. Esse é o primeiro domingo de janeiro e eu posso me recordar dos primeiros domingos de 2020, de janeiro de 2020. E a intenção do nosso coração e alguns planos que fizemos, alguns desejos que tínhamos como comunidade, alguns que nós não pudemos realizar por conta de tantas circunstâncias e outros que foram surgindo no decorrer da caminhada e que nos foram possibilitados pelo Senhor. E a gente pensa nas expectativas que surgem para 2021. Quais são as nossas expectativas para esse novo ano? Antes de falarmos dela, eu queria me lembrar com vocês, né? Que esse ano foi um ano difícil, o ano que passou. Tivemos realmente muitas perdas, algumas perdas que são irreparáveis, porque perdemos pessoas amadas, nos entristecemos com isso. E quando a gente pensa também em tantas outras perdas que tivemos, a gente percebe que muitas coisas saíram do lugar e precisarão de reparos, precisarão serem reconstruídas. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho quando a gente falar sobre o texto sagrado que está no livro de Neemias, no primeiro capítulo. A partir do primeiro versículo, nós leremos 4 versículos apenas. Vou aguardar você a encontrar aí. Neemias, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, nós leremos até o 4. Diz assim o texto sagrado: As palavras de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio,
e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deus bondoso, nós estamos diante da Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, diante de nós, fala aos nossos corações. Nós pedimos que nessa noite, mais uma vez, Senhor, pela Tua graça, essa palavra, Senhor, nos ajude a enxergar a Tua vontade, enxergar a Tua verdade e a caminhar, Senhor, segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Amém. Quando nós olhamos para esse texto de Neemias e nós começamos a pensar nessa situação, ou quando nós olhamos para o texto de Neemias e olhamos para a nossa realidade, nós vemos que realmente há muitas coisas que precisam ser reconstruídas ao nosso redor. A gente sabe que muitas pessoas tiveram o seu corpo repartido, angustiado. Algumas pessoas perderam o emprego, algumas pessoas ficaram desoladas, algumas pessoas tiveram as suas possibilidades totalmente limitadas. Tantas coisas nos aconteceram. O número de pessoas que entraram para a miséria este ano no nosso país é um número absurdo. Então, essa pandemia, ela revela tantas coisas, ela traz tantas coisas, ela destrói tantas coisas. E quando nós olhamos ao redor, como aquelas pessoas que trouxeram a mensagem para Neemias, nós vemos muitas demandas e muitas coisas para fazer. Na vida da comunidade de fé também muitas coisas se alteraram, ministérios deixaram de existir durante esse tempo, não só na nossa comunidade de fé, em muitas comunidades de fé, pessoas deixaram a vida comunitária, abandonaram a fé, abandonaram a comunidade, abandonaram os seus. Tantas coisas atravessaram as nossas vidas durante esse tempo. E a gente fala no passado, mas isso ainda é presente porque muitas famílias inclusive próximas de nós, ainda estão sofrendo, vivenciando as questões que a pandemia trouxeram. Muitas pessoas ainda estão enfrentando a Covid, os números ainda estão diante de nós. Então há muita coisa, muitos desafios debaixo dos nossos olhos. E pensando nessas necessidades que surgem por conta desses atravessamentos, o desafio que Deus colocou para os nossos corações é o desafio da reconstrução. Há que se olhar para o texto sagrado, há que se inspirar no texto sagrado, há que perceber que as nossas vidas precisam ser reconstruídas. E essa é a mensagem que nós temos para a nossa igreja durante este ano de 2021. Aquilo que pode ser reconstruído, será reconstruído pelas minhas e pelas suas mãos, com a graça e a bênção do nosso Senhor. Esse é o desafio para nós. E essa mensagem, esse caminho de mensagens que nós teremos durante o mês de janeiro e essa orientação que nós temos para o ano de 2021, a partir do texto de Neemias, então, nós seremos conduzidas e conduzidos a pensar, a refletir sobre o que é que demanda de nós a reconstrução de tantas coisas que foram destruídas, desconstruídas, que perderam a sua possibilidade. Quando nós olhamos aqui para o texto de Neemias, esse que lemos aqui logo no início, nós percebemos algumas características, é sobre essas características que nós vamos falar, que foram uma base para a reconstrução daquilo que Neemias tinha pela frente, daquilo que aquele povo tinha pela frente. Então a gente vai começar pensando nessa reconstrução a partir das bases. A primeira vez que Neemias foi enviado para Jerusalém foi no ano de 445 a.C. Neemias era uma pessoa que descendia de um grupo de israelitas que haviam sido deportados para a Babilônia. E nesse tempo ele era servente do rei Artaxerxes, copeiro do rei.
Ele então estava ali na cidade de Suzã, uma das capitais do império, e ele estava lá vivendo a sua vida. Neemias já não tinha uma relação tão próxima com seu povo. Neemias estava vivendo no seu lugar cômodo. Neemias tinha uma vida razoável, ainda que seja descendente dos deportados. Agora Neemias serve no palácio. E Neemias então ouve acerca dos seus irmãos e das suas irmãs. Ele ouve acerca do que aconteceu e do que está acontecendo com o seu povo. Ele ouve as notícias que dizem que os muros de Jerusalém estão derrubados, que os portões estão queimados e que o seu povo está em grande humilhação, em grande miséria, em grande desprezo. O povo de Neemias, os irmãos e irmãs de Neemias estão vivendo uma situação de miséria. E essa notícia, essa mensagem dolorida, poderia ter feito Neemias dizer: eu não quero pisar em Jerusalém. Essa terra destruída, essa terra sem muitas possibilidades, essa terra miserável. Eu não quero saber de ir para a Palestina agora, encontrar o meu povo desse jeito, porque está cômodo para mim aqui. Mas aquela mensagem toca profundamente o coração de Neemias. O coração de Neemias se sente compelido por aquela mensagem. E ele não pode paralisar diante desse cenário, diante dessa situação, diante desta notícia. Essa notícia avassala o coração de Neemias. Quando nós olhamos para as situações difíceis das nossas vidas, das nossas relações, das nossas questões pessoais, mas também da nossa vida comunitária, a vida da fé, a vida de fé. Quando nós olhamos para as questões ministeriais, tantas vezes nós vemos impossibilidades. Quantas pessoas abandonaram tudo, deixaram tudo, desistiram de tudo, porque não viam esperança. Quando Neemias olhou para a calamidade, o seu coração sentiu-se impelido a ir em direção àquele lugar de falta. O coração de Neemias não se esvaziou de esperança, ao contrário. E é isso que eu quero que você também tenha de Deus nessa noite. Que você compreenda que existe uma maneira da gente colocar as nossas vidas, os nossos projetos, a nossa fé, o nosso ministério, um lugar que é um lugar de esperança, e a base deste lugar é a vontade de Deus para nós. E eu queria pensar com você quais são as bases que nos ajudam a reconstruir aquilo que foi derrubado, aquilo que foi queimado e que aos nossos olhos está sem possibilidade. Aquilo que quando nós olhamos, nós achamos difícil demais. Para reconstruir o que foi derrubado, para reconstruir o que foi queimado, para reconstruir o que foi perdido, é preciso conhecer bem a situação, é preciso entender bem o que está acontecendo, é preciso conhecer profundamente a realidade. A informação chegou para Neemias. Neemias, não dava para Neemias fazer um planejamento simplesmente com otimismo. Não é só um otimismo que faz a gente mudar a realidade, mudar a situação. Porque muitas vezes a gente lida com um otimismo que é tolo. Um otimismo que não revela as realidades, um otimismo que não parte dos pressupostos reais para que a gente possa reconstruir. Então é importante avaliar de fato, na minha vida, na sua vida, qual é a realidade? Quais foram as reais consequências de tudo que aconteceu? Eu, como pastora, olhando para a vida da comunidade de fé, preciso identificar que algumas coisas realmente ruíram.
Para que elas possam ser reconstruídas, eu preciso entender o que ficou ou o que não ficou. Eu preciso conhecer, ter as informações, para que eu não faça esforços desnecessários e faça os esforços que são exatamente precisos para que as coisas saiam daquele lugar. O texto sagrado nos diz: eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles responderam: eles estão lá na província, passam por grande miséria e desprezo. Ou em outra tradução, por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando olhamos para as áreas importantes da nossa vida, o que a gente vê? Nós precisamos ser honestas e honestos para avaliar. Essa palavra, avaliar, ela durante muito tempo foi alvo de muita ressalva entre a nossa liderança. Porque todas as vezes que a gente falava de avaliar, parecia que a gente estava fazendo um julgamento sobre a própria pessoa. E eu tenho entendido isso, tenho explicado isso para a nossa liderança. Como avaliar é importante. Como analisar os erros, os acertos, os avanços e os retrocessos. As possibilidades, mas também as nossas fraquezas. É importante avaliar com verdade, para que a gente possa ultrapassar as barreiras. A gente precisa reconstruir muitas coisas. Muitos ministérios da nossa igreja foram reinventados durante esse período e muitos outros precisarão ser reinventados agora nos próximos tempos. Coisas que nós não imaginávamos fazer, elas são necessárias para esse novo tempo. Coisas que não sabíamos fazer, elas surgiram diante de nós e nós estamos construindo pouco a pouco diante desta nova realidade. E para que a gente reconstrua esta igreja como o Senhor quer que ela seja, nós precisaremos de cada uma e cada um. Nós precisaremos de você. Essa é uma das bases da nossa reconstrução. Que a gente olhe, avalie, que a gente entenda as realidades, para que a gente possa fazer algo efetivo. Então é necessário que a gente conheça bem a situação, para fazer boa análise. Para reconstruir, eu preciso conhecer bem a situação. E para reconstruir também, o texto sagrado nos diz que Neemias orou. Para reconstruir, é necessário orar sem cessar. Essa semana eu mandei uma mensagem para a nossa clã, falando acerca de como é importante que como liderança a gente esteja sempre diante do altar do Senhor, em oração, em comprometimento. Eu não sei como você tem vivido a sua vida de oração. A gente às vezes pode cair numa rotina e fazer as orações cotidianas necessárias, orações repetidas, e às vezes nem nos atentarmos direito para o que estamos falando, para o que estamos dizendo. Simplesmente protocolamos as orações. Mas quando nós olhamos o tempo de oração que Neemias teve com Deus, Neemias teve uma conversa profunda, íntima, e é disso que eu estou falando com você. Às vezes nós expressamos, quando estamos diante do Senhor e nos derramamos, expressamos inclusive a nossa indignação. O texto sagrado diz que Neemias chorou, assentou-se, chorou, lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus.
A gente pode lamentar por aí, reclamar com as pessoas, maldizer as situações. Neemias podia ter juntado com aquele povo que foi dar notícia e dizer: ah, mas que desgraceira, que coisa difícil, ninguém nunca resolve isso, ninguém nunca faz nada, ninguém sabe reconstruir nada, não tem um pedreiro naquele lugar, não tem um marceneiro para fazer esse portão, não tem um ferreiro, não tem ninguém que se propõe. Ele podia falar mal das pessoas, ele podia lamentar, ele podia reclamar, ele podia tomar muitas posições, posturas que inclusive eu e você tomamos muitas vezes. Mas Neemias foi diante do Senhor. Ele lamentou-se sim diante do Senhor, ele chorou sim diante do Senhor, ele rasgou o seu coração diante do Senhor. Neemias estava jejuando e orando, e essa é a expectativa que Deus tem para todas as pessoas que querem reconstruir com base na sua palavra. O Senhor está nos convidando a uma vida de intimidade com Ele, para reconstruir os projetos de Deus para nós. É necessário que nós estejamos comprometidos com uma vida com Deus. Não vai ser na força do meu braço, não vai ser na força do seu braço, não vai ser na força da nossa inteligência, do nosso conhecimento, mas na força do nosso Deus, na capacidade que Ele nos dá, na sabedoria que vem dEle, na inspiração, na direção, na visão que vem do nosso Senhor. É necessário ter uma vida de oração diante do Senhor. No versículo 6 ele disse: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu, a casa de meu pai, temos pecado. Neemias confessa que a maior parte da situação, que a situação que eles estão vivendo, tem a ver com muita coisa que eles construíram. E nós também. Quando as injustiças se manifestam, quando as desigualdades se manifestam, quando a violência se manifesta, é o pecado humano pulsando. E eu e você também somos parte disso. Precisamos colocar-nos diante do Senhor. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. Precisamos dia e noite reconhecer a nossa fragilidade, o nosso pecado, porque há perdão no Senhor para as nossas vidas. Há renovo e esperança para nós. Então, para a gente reconstruir, é necessário que a gente conheça bem a situação, que a gente esteja em oração, sem cessar, dia e noite, como Neemias estava. Mas é necessário também que a gente modifique a nossa forma de pensar e a gente aprenda a pedir ajuda. Aproveitando esse contato diário com o rei, Neemias foi até o rei e pediu que ele lhe desse permissão para ir até Judá, para reconstruir. E depois Neemias conseguiu ser governador de Judá. Irmãs e irmãos, a autossuficiência não nos permite construir bases sólidas. O individualismo não nos permite construir bases sólidas. Se conhecer e avaliar a realidade é importante. Se orar é mais do que necessário, imprescindível. Saber que não podemos caminhar sozinhos é muito importante também. Nós buscamos independência. Nós nos avaliamos mal. Nós temos um olhar distorcido, uma autoimagem distorcida muitas vezes.
E o mundo nos empurra essa verdade deles, essa mentalidade. Mas no reino de Deus isso é impossível. Se o mundo diz que eu sou melhor, que eu sou maior, que eu posso sozinho, o reino de Deus é um reino comunitário, é um reino que só pode acontecer se estivermos de braços dados, é um reino onde eu preciso reconhecer que eu preciso de você. Já cantava a canção das crianças. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo para seguir até o fim. O reino de Deus é um reino de amigos e amigas. O reino de Deus não é um reino solitário. E essa é uma das bases que nos permite reconstruir. Quantas vezes você chegou na vida da comunidade de fé e não se sentiu acolhida ou acolhido? Quantas vezes você olhou para o lado e não viu uma amiga ou um amigo? Quantas vezes você saiu dessa comunidade sem saber em quem você podia confiar? Mas nós estamos falando, a partir do texto sagrado, que não é possível nós caminharmos assim. É necessário que a gente construa uma realidade de afetos, de verdade, de suporte, para que a gente tenha bases sólidas e reconstrua o que o Senhor tem para nós como igreja neste lugar. Neemias falou com quem precisava. Neemias ganhou a confiança e era de confiança daquelas pessoas. E isso possibilitou que ele pudesse reconstruir, junto com o povo, os muros derrubados. Nós precisamos crer que nós não estamos sós, o Senhor está conosco. E que quando nós colocamos o nosso coração diante dEle, quando nós oramos ao Senhor, quando nossa vida está diante dEle, Ele usa as pessoas também. Ele usa as pessoas. Ele usa a mim e Ele usa você. É assim que se reconstrói. Esse é um fundamento essencial, esse é um fundamento que a gente precisa compreender bem para que as coisas possam avançar realmente, porque se não houver essa base, tudo vai ruir mais na frente. Nós não precisamos estar sozinhos, diante dos nossos dilemas, diante das nossas dores, diante dos nossos sofrimentos, diante dos projetos que precisamos construir. Nós fomos constituídos neste lugar como igreja do Senhor. Nós somos constituídos como corpo de Cristo. A comunhão é a base para a gente prosseguir e para a gente reconstruir. Relacionamento, mutualidade. Nós cremos nisso como um novo tempo para a vida da nossa comunidade de fé. Vidas entrelaçadas, vidas comprometidas, umas com as outras e com um projeto que é maior do que nós mesmos. Então, para reconstruir, a gente precisa conhecer bem, orar sem cessar, nos lembrar que não somos solitárias, precisamos umas das outras, uns dos outros. E por último, precisamos manter o temor ao Senhor. Essa base é fundamental para o nosso processo de reconstrução. E quando a gente fala de temor, às vezes a gente confunde com medo, e não é disso que a gente está falando. A gente, quando ouve a confissão de Neemias, esse texto que eu li aqui, o versículo 6, quando a gente ouve Neemias falando, é sobre isso que a gente está falando quando fala de temor. Sobre essa reverência doce diante do Deus que nos ama profundamente, diante do eterno. Porque independente de qual for a circunstância, independente de qual seja a circunstância, a nossa vida continua dedicada a Deus.
Neemias entendeu a necessidade de orar ao Senhor, e quando ele finalmente estava ali diante do rei, ele pediu, depois de ter colocado seu coração, sua vida, sua entrega diante do rei, ele pediu: se for do teu agrado, lá no capítulo 2 de Neemias, ele fala: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Nós estamos diante de um momento que é de reconstrução. Às vezes a gente até ora diante do Senhor, coloca diante do Senhor, pede ao Senhor, mas quando surge uma possibilidade, porque o rei permitiu a Neemias, e mais do que isso, entregou documentos, entregou recursos para que a reconstrução pudesse ser feita. Quando surge diante de nós essas respostas que nós consideramos naturais, porque as pessoas são usadas para nos ajudar, a gente começa a agir por conta própria. A gente abandona o grande projeto, os valores do reino e voltamos a nos ensimesmar. Nosso desafio é que a gente se lembre sempre que o fundamento da nossa vida é Cristo. E que não serão as possibilidades ao redor por si só, mas é sempre a bondade do Senhor para comigo e para com você que nos faz prosseguir. Jesus afirmou, né? Sem mim, vocês não podem fazer nada. E a nossa vida é uma constante construção e reconstrução. Nesse tempo, especialmente como igreja, nós vamos precisar nos adaptar. Vamos realmente precisar reconstruir. Individualmente, cada um de nós, temos as nossas áreas que precisarão ser reconstruídas, mas que não seja uma reconstrução baseada simplesmente nas nossas intenções, nos nossos desejos, nas nossas forças. Que, como Neemias, o nosso coração esteja atento, que o nosso coração esteja sensível, que o nosso olhar esteja voltado para aquele que tem as melhores respostas. Que nós possamos, pensando no texto que lemos, parar, analisar, pedir a Deus discernimento, que abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa conhecer de fato essa situação e tenhamos capacidade crítica para avaliar, que nós, em 2021, possamos estabelecer novos ritmos de relação com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de leitura da palavra. Que nós não estejamos dispersas e dispersos naquilo que é somente nosso, no nosso individualismo, no nosso sectarismo, mas que a gente consiga perceber a outra e o outro para pedir ajuda e para oferecer ajuda. Que assim a gente possa, como comunidade, crescer e se desenvolver. E que mais do que tudo, a gente possa seguir mantendo o temor ao Senhor. Que Deus nos dê um ano abençoado, que Ele nos dê forças, que Ele nos dê coragem, que Ele nos dê intrepidez, que Ele nos revigore para reconstruir em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor? Deus de toda bondade, nós estamos na Tua presença mais uma vez. Senhor, os desafios são muitos, pessoalmente falando, mas também, Senhor, de forma comunitária. Como Tua igreja, Senhor, nós vimos muitas coisas ruírem ao nosso redor, mas nós cremos, Pai, que assim como o Senhor despertou o coração de Neemias,
Hoje também o Senhor está despertando corações aqui e aí, onde quer que os meus irmãos e irmãs estejam. Senhor, que a nossa vida inteira, Senhor, esteja voltada para Ti. Que nós recebamos nessa noite, Senhor, sabedoria, Senhor. Senhor, que o nosso olhar esteja voltado para Ti. E que nós possamos, ó Deus, diante da Tua palavra revelada, acolher o desafio que o Senhor nos tem feito. Nós vamos reconstruir neste lugar, para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, também o meu irmão e a minha irmã, que tem tantos desafios pessoais, que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam estar sensíveis à Tua direção, que eles possam estar em comunhão contigo, Senhor, e uns com os outros, para que eles possam também, Senhor, ver o milagre da reconstrução nas suas vidas relacionais, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, Pai, na sua vida familiar, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Recebamos a bênção. Paz, que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre nós, nossas casas e famílias, hoje e para sempre, hoje eternamente, seja sempre assim, seja. Amém.